Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais um Meetup do Escritório de Inovação do SJ. Meu nome é Gustavo Volic Fernandes, eu sou apresentador, faço administração na SJ, sou acadêmico e monitor do Escritório de Inovação. O Escritório de Inovação ele veio para fomentar a criação de projetos de startups no ecossistema de São José. São José que fica em Santa Catarina, já que hoje a gente está com participantes de vários lugares, só para situar todo mundo, tá bom, gente? Hoje, o tema do nosso Meetup é Revolução Disruptiva, o futuro da educação, ok? Explicando um pouco sobre o nosso Meetup, como ele vai funcionar. Ele dura aproximadamente 40 minutos entre os participantes da mesa redonda, eles vão se conversar, vão expor as suas ideias, e nos 10 minutos finais, a gente vai abrir para perguntas. Então, todo mundo que tiver uma pergunta pode mandar aqui no chat, no lado ali, pode escrever ali que a gente vai estar lendo para vocês depois, tá bom? Hoje, a gente tem como mediadora a professora Janine Pacheco da Luz, psicóloga organizacional, educadora do ensino superior e vice-reitora do SJ. Na mesa de debatedores, a gente vai ter o Valdemar Duarte da Silva, presidente do Instituto de Pesquisa Psicopedagogia e Educação Especial, Vera Regina Lúcio, consultora educacional, formação em pedagogia, mestrado e doutorado na área da educação. Ana Amélia Junqueira, proprietária e diretora-geral da Universidade Unopar de Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, e secretária de Educação de Luiz Eduardo Magalhães. Rosângela Cipriano, proprietária da Faculdade da Amazônia, a FAMA, doutora em Direito pela PUC São Paulo e professora FAMA de Roraima. E Renato Brits, reitor do Centro Universitário Municipal de São José, contador de formação e professor universitário. Só lembrando para vocês um pouco das nossas regras. Nós pedimos para que todas as pessoas que estiverem dentro do Meetup, que não estejam participando da mesa redonda, desliguem as suas câmeras e seus microfones para a gente ter uma melhor dinâmica dentro do Meetup, tá bom? A nossa reunião, só lembrando, está sendo gravada e, posteriormente, vocês poderão estar acessando o conteúdo no YouTube. Muito obrigado. Agora com a professora Janine. Bem-vinda ao Meetup, né? Boa sorte. Precisando, estamos aqui, viu? Muito obrigado. Obrigada, Gustavo. Quero cumprimentar todos os presentes, né, especialmente aos nossos professores que vão compor essa mesa de hoje. Quero explicar rapidamente que o Centro Universitário Municipal de São José, ele tem alguns projetos de extensão, e um deles é o Escritório de Inovação. E esse Escritório de Inovação tem nos surpreendido de uma forma muito positiva desde o ano passado. E esse ano, em plena situação de pandemia, onde a gente precisa, então, adotar meios remotos para poder nos aproximar e dar continuidade, né, às nossas atividades programadas lá no início do semestre, eles, então, têm feito esses meetups de uma forma muito bacana. Então, quero cumprimentar aqui o professor Gilson, que é o coordenador do projeto, e os monitores dele, o Gustavo, né, o Francisco, o Cláudio, que realmente são profissionais que já estão mostrando, né, sua capacidade, mesmo antes de se formar. Muito, muito bacana mesmo, parabéns. Bem, gente, então, para a gente iniciar a nossa mesa redonda de hoje, né, o tema, na verdade, é uma pergunta, que basicamente seria aquele tema que foi difundido, então, por meio das artes, né, que divulgaram esse meetup de hoje. Qual a contribuição da revolução disruptiva a partir da pandemia e pós-pandemia para a educação? Então, conhecimento e inovação transformando organizações, sociedades e, basicamente, né, essa é a temática, e a pergunta seria essa contribuição, tá? E eu vou iniciar aqui, claro, né, com o meu chefe maior, o reitor do SJ, do Centro Universitário Municipal de São José, o professor Renato Brits. Então, fique à vontade, professor. Obrigado, professor Janine, imagina, chefe. Então, sejam todos muito bem-vindos, né? É sempre motivo de alegria essa conversa virtual,
apesar de estarmos passando por um momento muito difícil, né, incertos. Com relação à sua pergunta, veja, a crise mundial que se fornece com a pandemia do Covid-19 configura a fragilidade nas ações pelo excesso de conhecimento e inovação, naturalmente. Cada vez mais, as inovações tecnológicas nos apresentam um mundo no qual o entendimento entre o tempo e o espaço é recriado a cada nova experiência. A informacionalização afeta tanto as sociedades como a economia, assim como a convivência no trabalho e no próprio indivíduo em suas relações. Não há área do conhecimento na qual a informação não tenha passado a afetar significativamente as práticas nas organizações. O que está em questão é a chamada economia da informação ou inovação nas organizações por meio do conhecimento, como uma realidade socioeconômica. Diante dessa reflexão, o conhecimento, inovação, o desenvolvimento tecnológico é tratado como produção, no sentido econômico, passando a ser objeto de gestão nas tomadas de decisões nas grandes organizações. O mundo descobriu a inovação, o desenvolvimento, a pesquisa e a amplitude do conceito de bens na área de TI. Universidades como, por exemplo, o USJ, que vinha focando nos 3 pilares, ou seja, ensino, pesquisa e extensão, desde o ano passado, incluiu um novo braço chamado de inovação. As empresas estão despertando para o fato de que a produção é essencial, é sobrevivência, mas a inovação e o desenvolvimento são os combustíveis fundamentais para o sucesso. O conceito de indústria 4.0 é a prova do momento de transformação do setor industrial, que é a base da evolução da inovação nas organizações. Penso que hoje é o foco principal, passando a ser uma atividade de excelência. A sociedade do conhecimento, como é chamada, conota-se a profundidade das informações com relação à geração, tratamento e compartilhamento do conhecimento. O avanço das tecnologias de rede, de comunicação, de tratamento e compartilhamento da informação, aliados às emergentes necessidades sociais de interação, como o conhecimento, constituem um solo fértil para a transformação social que assistimos no presente. Criamos redes, não só redes de comunicação de dados, mas também redes de relacionamentos, redes de ideias, redes de interesse, redes de compartilhamento e redes de aprendizagem colaborativa. Criamos comunidades de interesses e organizações que aprendem e que pensam. Já sobre a sua pergunta, veja bem, o cenário extremo, de isolamento social trouxe necessidade de reinventar possibilidades e solidificar a tecnologia aliada à criatividade como uma propulsora para que a educação chegasse aos estudantes. E com as aulas mediadas pelas tecnologias, abriu-se uma série de discussões acerca de aulas como interatividade, metodologias ativas e atrativas aos estudantes, já que a interação não é presencial e requer muita atratividade para envolver os mesmos nesse contexto. Assim, professor, eu penso que os estudantes têm aprendido com a mudança que a lousa e a tela do computador são as mesmas coisas. As cadeiras da sala de aula e os estudantes não estão mais no mesmo espaço, e sim num ambiente único de aprendizagem digital. E a pandemia demonstra um lado preocupante, a desigualdade social, já que os estudantes, principalmente das periferias, apresentam dificuldades de acompanhar as aulas em todo o país.
um problema que deve ser muito discutido pelas políticas públicas. É isso que eu tinha que falar. E devolvo então a palavra a você. Muito obrigada, professor Renato. Então, a princípio, eu vou passando a palavra para cada um dos debatedores, né? E depois, então, a gente faz aqui uma síntese e abre para os questionamentos, ok? Ok, então, na obrigado. sequência aqui, né? Eu gostaria de passar para a professora Rosângela Cipriano, pode ser, professora? Boa tarde a todos, e feliz em poder participar desse convívio virtual, não é? Cuja experiência nós percebemos que é uma ida sem volta, né? O que nós vivenciamos hoje no nosso país e no mundo é um evento do qual nós precisamos extrair as melhores memórias, não é? Porque não temos como ser ontem de novo. Esse é um passado que efetivamente ficou para trás. E essa revolução disruptiva, não é? Enquanto ida sem volta, traz para todos nós, operadores no cenário da educação, principalmente da educação superior, traz um norte, né? E enquanto norte, nós precisamos refletir acerca da qualidade, né? Tão defendida por Morgan, um dos teóricos da administração, quando trata da questão da inovação, né? Inovar sem negligenciar o item qualidade. Né? Então, seria, mutatis mutandis, guardando as devidas proporções, seria efetivamente esse norte como sendo uma ação nossa, enquanto operadores da educação, uma ação nossa no sentido de trazer vivências universitárias, não é? Com os nossos professores, sem negligenciar a qualidade. Então, quando o nosso professor ministra a sua aula, não é? Substituindo o quadro negro, substituindo o giz, não é? Pela tela de um computador, esse evento apenas separa, não é, ali, virtualmente, as partes, porque, de modo efetivo, o nosso professor permanece o mesmo, o nosso aluno permanece o mesmo, não é? E essa aula online ministrada vai produzir, de esperar que produza o mesmo resultado, ou seja, com a mesma qualidade. E nisso não muda absolutamente o rumo que todos nós, enquanto educadores, perseguimos, né? Que é o rumo do bem viver e do viver feliz. Como dizia Dante Alighieri, não é? Um poeta, um escritor do século XIII, mas cuja experiência, não é, literária tem aplicação nos dias que correm. Né? Então, assim, sem negligenciar o quesito qualidade. Mas antes disso, a educação está para o homem, para servir ao homem. E que esse homem seja um homem renovado, não é? Seja aquele homem que nós queremos, aquele profissional que não se satisfaça apenas em ser um excelente profissional com excelente salário, mas que seja um sujeito do pensar. Porque quando nós negligenciamos, enquanto operadores educacionais, a arte de suscitar o pensar, nós vamos estar construindo ou viabilizando a construção de uma educação pequena, de uma educação míope,
sem fronteiras, não é uma educação com fronteiras, uma educação diviseira. Então, nós precisamos tomar como norte que o nosso futuro profissional, o profissional que nós vamos jogar no mercado, não é? O sucesso dele começa, pelo menos essa é a minha reflexão, o sucesso dele começa no saber pensar. Então, se nós, enquanto educadores, mantivermos, apesar da tela, nós mantivermos a frequência do bem pensar, do incitar o bem pensar, a mim me parece que nós estaremos praticando a verdadeira revolução disruptiva, não é? Ou seja, quebrando um paradigma para alcançarmos voos maiores e melhores. Então, tomando como mote apenas a educação que tenha como objetivo, não é, o viver bem e o viver feliz. Era isso, professora, a minha reflexão. Muito obrigada, professora Rosângela. Anotei algumas coisas muito legais aqui, daí depois a gente faz essa costura. Né? Muito obrigada, viu? Então, agora a gente vai para o frio, vamos sair então, um pouquinho do calor e vamos para o frio. O professor, então, Valdemir, por favor, professor, fique à vontade, Valdemir Duarte da Silva, né? Fique à vontade, professor. Primeiro, eu quero agradecer o convite e também iniciar minha curta falação, cumprimentando os colegas Janine, Ana, Renato, Rosângela, Vera. Boa noite, professor. E os demais. Obrigado, professor Carcópio, e os demais que estão compondo essa mesa. Eu queria parabenizar, primeiramente, a pessoa que teve a ideia de estabelecer como tema Revolução Disruptiva, o futuro da educação. Me chamou muita atenção e foi o que me levou a aceitar esse convite. Mas, para que se entenda com mais riqueza o nosso tema, eu gostaria de fazer rapidamente análise de duas palavras, o que é ruptura e o que é disruptura. E por que o nome foi chamado disruptura, ao meu entender? Bom, ruptura é quando algo se parte em dois pedaços. Houve uma ruptura. Agora, disruptura, essa não é uma palavra originária não é português, né? Não é do português, veio do inglês, disruption. O que é uma disruptura? E, por consequência, vai ficar fácil entender por que o tema da palestra foi Revolução Disruptiva, o futuro da educação. Quando há uma disruptura, acontece um grande caos. É algo que é partido em vários pedaços. É quando tudo se desorganiza para depois reorganizar-se tudo de novo, porque na vida tudo se recomeça. Os pensadores da religião até acharam uma forma para que houvesse até um recomeço da morte. Então, na vida tudo se recomeça. Quem acredita nessas filosofias que ensinam que depois dessa vida tem uma outra vida, então até para a morte se conseguiu uma solução, né? Disruptura quando tudo se desrompe, e a disruptura acontece em três situações. Apenas em três situações. As disrupturas acontecem nas guerras, as disrupturas acontecem nas grandes revoluções. Eu digo grandes revoluções porque existem revoluções pequenas, que acontecem todos os dias, e as macro e grandes revoluções. E, principalmente, as disrupturas acontecem na época das pandemias. E é o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo uma pandemia, e as pessoas que foram para suas casas e usaram o tempo para pensar, e pensar o Brasil, e pensar a educação, pode ver que essa pandemia desrompeu tudo, e agora está na hora de pensarmos. E eu, sendo bem preciso, eu gostaria de pensar duas coisas: o ensino superior e a educação básica, tocando pontos bem
precisos. A educação superior, embora nós tenhamos no Brasil exemplos de excelência, mas, no geral, há de se perguntar por que, o que nós estamos criando como cursos superiores. Tem um amigo, um professor, uma autoridade na área da administração, que diz que nós estamos fazendo com os cursos de administração e outros, é como alguém que constrói guardanapos, um igual ao outro. E, às vezes, muitas vezes, no ensino, faz-se cópia daquilo que originalmente já era ruim. Isso dá para entender o porquê que em várias cidades, isso eu já fui testemunha de ver isso, de uma faculdade, uma IES, mandar pessoas panfletarem na porta da universidade, na faculdade do outro, para adquirir alunos, quando, na verdade, o que nós precisamos, o que a sociedade precisa, é do conhecimento que realmente faça a grande transformação, porque, historicamente, o que nós tivemos aqui no Brasil? Estudo superior, faculdade como ensino superior, como um ensino elitista. Mas eu pergunto, como filósofo, existe conhecimento inferior? Por que valorizar tanto a busca por ensino superior, quando existe cursos técnicos, cursos de tecnologia, quando se prepara para o indivíduo vá ao mercado de trabalho com um conhecimento que leva ao indivíduo conseguir um bom trabalho, mudar de vida, ascensão social. Então, me parece que se há de se pensar nesse momento de disruptura total, o que nós estamos fazendo com o ensino superior? Como fazer que o indivíduo, ao sair das universidades, eles saiam melhores cidadãos, melhores profissionais, e não apenas com um tipo de ensino superior. Há muitos anos atrás, o indivíduo saía com um anel de grau e um diploma de superior para colocar na parede e um anel de grau para mostrar para todo mundo que ele fez um curso superior, quando, na verdade, não existe um conhecimento que seja superior a outro. E se nós conseguíssemos aprender nessa fase de pandemia, que nós estamos parados para pensar a educação, que educação superior nós estamos levando para os nossos alunos, e vale a pena o que o indivíduo está pagando ao terminar o curso para o que ele vai conseguir, ou ele está apenas conseguindo um diploma que, em alguns casos, serve para que o indivíduo tenha um lugar privilegiado se ele for preso, né? Quando, na verdade, o indivíduo que tem curso superior, ele é muito mais responsável do que aquele pobre homem que nunca estudou, né? Só uma questão de perguntar. Outra coisa que me pergunto, e está na hora de nós pensarmos o ensino básico. Por que torturar crianças, adolescentes, com conhecimentos que, na prática, as crianças mesmo dizem para que me serve isso? Quando nós podemos, eu trabalho com ensino de EJA, eu vi turmas que saíam decoradas e com notas altas, falando adjunto, adnominal de modo, pronome, adjuntos, verbos, e diz todas as definições, mas continua dizendo nós íamos, nós fomos, nós falamos. Quando, na verdade, na prova, ele tirou nota 10. Não seria mais interessante, ou mais útil, se no ensino fundamental, na educação básica, nós ensinássemos as crianças a trabalhar em equipe, em viver, trabalhar junto aos pares, aprender o conhecimento útil para cada idade que o indivíduo tem, a escola ajudar a desenvolver a habilidade para a criança que ela deve ter desenvolvido naquele momento. E, para não delongar muito, o que me veio como aprendizado nesses dias é que, se nós sairmos dessa disruptura, pelo menos com uma educação em que nós tenhamos a consciência que o conhecimento não é uma forma de nos tornarmos superiores às outras pessoas, e sim o caminho para que tratemos todos os nossos iguais com a superioridade dos grandes gestos, nós teremos feito uma grande evolução nesse sistema que nós temos aqui. E eu vou encerrar essa minha pequena falação dizendo, olha, para cima, ensino, conhecimentos inferior, para baixo, conhecimento superior, quem sabe ali nós vamos encontrar uma equação em que nos nivele em humanidade, doçura e melhores cidadãos. Era essa do que eu havia pensado para falar.
pensando como filósofo, porque filósofo eu sou. Ô, professor, meu Deus, que coisa linda. Fiquei emocionada agora, né? Até porque a filosofia é a mãe de todas as ciências. Então, foi muito, muito bacana. Obrigada. Passa agora, então, a palavra para a professora Vera Regina Lúcio, para responder ao nosso questionamento, então, e dar sequência a esse nosso debate. Bom, depois da fala do professor, me chamar, me cai os butiá no bolso, né? Não tem como... Não tem como... Então, assim, meus queridos, né, todos bem-vindos, dando boas-vindas ao professor Brits, que é o nosso magnífico reitor. Eu cumprimento a todos os colegas de trabalho, aos nossos acadêmicos e outros colegas que se fazem agradecer ao professor Gilson pelo convite. Quando eu li a pergunta, né, qual a contribuição da revolução disruptiva a partir da pandemia e pós-pandemia para a educação, conhecimento, inovação e transformação, transformando organizações, sociedades e vidas, eu foquei minha reflexão na gestão e na docência, né? É um momento que vou tentar amarrar o que os três colegas falaram anteriormente, é um momento que, se não houver este olhar sensível, não houver esta flexibilidade, né, na busca por uma educação de qualidade, eficiente, efetiva e eficaz, de nada vai nos servir esse processo. Então, o que podemos nós fazer, né, para extrair as melhores memórias? Como é que a gente vai fazer esse movimento? Né? Como que a gente vai buscar este sujeito com este olhar, com esse conhecimento, com este saber ser, com este saber conviver, né, para dentro desse movimento? Aí a professora também me traz, o professor Brits me traz também a questão de a necessidade, né, de se trabalhar ensino, pesquisa e extensão, né? Como que nós podemos trazer isso para algo real, como disse o professor, né? Concreto para a vida dos nossos acadêmicos, né? Deixar de discutir o sexo dos anjos e trazer isso para algo operacional, para isso que possa provocar uma vivência e que isso possa trazer a empatia, a ética, a moral, né? O respeito ao outro. Então, as políticas públicas, elas estão aí, mas as políticas institucionais de ensino superior e educação básica, elas precisam se voltar para os seus projetos políticos pedagógicos, para os seus PPCs, para os seus PDIs, para os seus PPPs, e olhar essa comunidade escolar, essa comunidade acadêmica ao seu entorno, e pensar o que é que a gente consegue fazer de diferente. E essa diferença, ela começa nessa formação, nessa busca pelo conhecimento de gestores, de educadores, de colaboradores. Lulu Santos já cantava, né? Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Nós não podemos, depois desse momento, dessa disruptura, querer fazer o mesmo ensino que a gente vinha fazendo e que já não estava dando certo, que já não atendia mais, né? Porque as regras eram feitas por pessoas de uma geração, né? Eram validadas por pessoas de outra geração, com outras vivências, ia para dentro das instituições de ensino com professores e gestores de outra geração para atender alunos e acadêmicos de outra geração. Então, é muita ruptura nesse processo, né? Então, é um momento de a gente acalmar e penso que buscar essa essência e essa equalização do processo de dirigentes e dos formadores e dos educandos e da criança. Eu penso que a revolução só ocorrerá se a prática de todos os envolvidos passar por uma disruptura profunda. Porque eu não posso dar o que eu não tenho.
eu não posso dar o que eu não tenho. Então, eu tento trazer esse olhar da gestão, esse olhar do ensino, da pesquisa e da extensão, nas diferentes instâncias, porque nós vamos ter as avaliações externas e internas que vão nos dizer, que vão nos indicar, nós temos as CPAs, nós temos as avaliações, nós temos as avaliações dos alunos, várias ferramentas. Mas o que nós vamos fazer com esta informação? Depois dessa pandemia, quando nós voltarmos, o que a gente vai fazer, o que está previsto, o que está proposto, ou a gente só vai pensar quando chegar? Né? Então, eu trago essa minha fala para tentar contribuir com essas questões maravilhosas que vocês já pontuaram. Vera, que lindo, Vera, muito legal, até porque tu conseguiu fazer também uma costura muito bacana, fazendo o meu trabalho, aí, que bom. E, por fim, então, né, para responder esse mesmo questionamento, agora eu convido a professora Ana Amélia Junqueira Lopes para nos agraciar em sua fala. Por favor, professora, fique à vontade. Bom, eu acho que agora já é boa noite, né? Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu quero agradecer a todos, ao reitor, mas eu gostaria de agradecer ao amigo Gilson Carcotti, a pessoa a quem eu tenho a maior estima. Já o conheço há muitos anos e sempre aprendo muito com ele. Bom, para mim, eu já pensei de uma forma, misturando tudo que vocês falaram, né? Como é complexo, né? A gente falar com pessoas com a bagagem tão grande que vocês têm. Mas eu primeiro pensei de uma seguinte forma, como fazer inovação disruptiva, né, na educação. Eu acho que é um desafio que primeiro vai mexer muito com a cabeça de todos os educadores, e eu me incluo nisso, né? Porque eu vou falar um pouquinho de toda a minha experiência em educação, desde o final do século passado, quando criou-se esse termo, né, de disrupção, a quantidade de coisas que vão sendo desenvolvidas, mas que muitas vezes a gente não põe na prática. Talvez por isso que a professora que me antecedeu colocou, né? E isso me preocupa muito. O professor, o filósofo que falou maravilhosamente, ele falou da preocupação do ensino fundamental. E, nesse momento, a minha preocupação maior é exatamente com o ensino fundamental. Porque talvez nós, que somos de outras gerações, como a professora falou, a gente ainda consiga fazer, né, se adaptar. Só que o que a gente presencia hoje é que essas crianças que estão já no ensino fundamental ou na pré-escola, elas não conseguem aprender dessa forma. Isso é uma realidade. O reitor falou muito bem a questão de como a periferia está aprendendo. E aí eu venho, olha só, nós conseguimos fazer essa mesa redonda usando toda a tecnologia. E quantos ainda não têm uma tecnologia para poder conseguir fazer essa educação diferenciada? Então, eu pontuei uma série de coisas, mas muitas das quais vocês já falaram. Então, na realidade, eu estou colocando assim, toda a minha preocupação de realmente fazer uma educação de qualidade. Como? Se o mundo do trabalho exige habilidades cada vez maiores e melhores, a gente poderia fazer uma série de contextualização, por exemplo, a questão VUCA, né, que todo mundo hoje, principalmente na administração, vem colocando muito. Como que eu vou atingir esse aluno? Como que eu vou desenvolver todas essas habilidades? Mais uma vez, finalzinho do século passado, início desse século, falava-se muito na questão das habilidades e competências na educação, coisa que o mundo do trabalho já vinha há muito tempo falando, e nós demoramos quanto tempo para colocar isso na educação? Então, a minha preocupação, e eu acho que depois
dessa questão toda, nós realmente vamos ter que mudar a forma dessa educação. Aquele relacionamento professor e aluno, mesmo em sala de aula, ou mesmo agora usando a tela do computador, tem que ser de uma forma diferente. Não adianta mais o professor ficar passando conteúdo e o aluno do outro lado só recebendo. Nós realmente temos que fazer alguma mudança, e por isso que eu me incluo. Como aplicar todas essas teorias que nós temos nessa realidade? Como mudar? Eu ouvi aí no currículo de cada um, né, a questão da psicologia, da psicopedagogia. Eu sou especialista em psicomotricidade. E eu consegui utilizar, através do movimento, uma série de formas de aprendizagem que eu acredito que tenha mudado. Mas como mostrar aos colegas, professores, que isso é importante, que isso realmente tem que ser colocado? Eu estou tentando falar, porque eu não sei os nossos ouvintes, estou tentando falar de uma forma sem pegar muitos termos técnicos, porque é o sentimento que eu tenho. O professor Carcotli, né, colocou, há muito tempo eu trabalho com a educação à distância, exatamente há 17 anos, e a gente viu uma série de mudanças, mas eu também trabalho com ensino fundamental, né? A pré-escola, a educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2, e o que a gente vê é exatamente uma falta de preparo ainda muito grande de todos os envolvidos. Então, eu acho que a grande questão que nós vamos ter nesse momento de pandemia, que nós todos estamos estudando muito, mas pós-pandemia, o que realmente de efetividade nós poderemos fazer para que realmente haja uma disruptura necessária. Não igual alguns acham que tem que abandonar tudo. Não abandonar tudo. Mas eu gostei muito da fala, né, do senhor, quando colocou a questão de que em cada momento da vida do aluno tem que ser dado aquilo que realmente é importante. Por isso que eu falo da minha questão da psicomotricidade. Vamos desenvolver habilidades nessas crianças que elas, por si só, na hora necessária, vão ter as habilidades para adquirir as competências que cada faixa etária e que o mundo do trabalho depois vai trazer para elas, né? A gente poderia ficar, assim, discutindo e eu mostrar uma série de questões que a gente já conseguiu colocar em prática e viu a diferença dessa capacidade de adquirir certas habilidades para essas tais competências. Eu tenho uma preocupação muito grande, porque quando a gente vê no mundo do trabalho, o trabalho exige algumas habilidades que a escola ainda não exige desse aluno, né? E esse aluno vai chegar na universidade sem essas habilidades também. Por sua vez, eu acredito que seja mais complexo ainda a universidade colocar essas habilidades nesse aluno, tá? Então, a minha contribuição é exatamente só sei que nada sei. É uma questão, né? É uma questão que a gente diariamente se pergunta, se questiona, por isso a importância da gente poder estar em contato com pessoas. Quando eu me referi ao Gilson Carcotli, né, uma pessoa que a gente sempre está se comunicando e a gente aprende muito. E é essa a contribuição que eu gostaria de deixar, né? Ficar esse questionamento. Como que realmente, nesse momento, nós vamos colocar essa questão das possibilidades de desenvolver realmente as habilidades necessárias para que essas pessoas vivam melhor, né? Sejam melhores cidadãos, e uma série de coisas que o mundo do trabalho exige, tá certo? Então, é a contribuição que eu quero dar. Preparei um monte de coisa, mas como já falaram anteriormente, eu preferi colocar, como diz, né, o que o meu coração está pedindo que seja falado, tá bem? Muito obrigada pela oportunidade. Professora Ana Amélia, muito bacana, inclusive trouxe alguns questionamentos que muito provavelmente servirão de suporte para próximos meetups, né? Afinal de contas, são reflexões profundas que precisam ser feitas, né? E é bem isso mesmo, assim, como
transformar essa criança num cidadão consciente, né, num cidadão maduro, sensato, ponderado, que tome decisões pensadas, né, que pense não só nele, né, mas pense na coletividade, que é uma coisa que a gente tem falado muito nesses últimos tempos, né, de pandemia. Vou usar a máscara para me proteger, não, eu tenho que usar a máscara para proteger o outro, esse sentimento de coletividade que a gente observa que, lamentavelmente, muitos de nós, né, cidadãos brasileiros, ainda não desenvolveu. Então, puxa vida, passou por anos e anos de educação formal, né, anos e anos em sala de aula, e está aí um adulto que ainda não tem uma noção mínima, né, de cidadania, de coletividade, enfim, é uma coisa triste da gente ver. Eu queria, então, né, fazer aqui um resgate rápido, bem sintético, e aqui realmente eu peço perdão, porque provavelmente eu devo ter, com certeza, né, a gente perde toda a essência da profundidade daquilo que vocês colocaram. Mas vou colocar aqui muito sinteticamente algumas coisas da fala de cada um. Então, o professor Renato, né, resgatou, explicou, né, que nesse tempo, então, de pandemia e talvez até de pós-pandemia, a gente precisa resgatar tecnologias para solidificar as interações com os estudantes, e lembrando que esses estudantes não possuem, né, não estão no mesmo espaço, nessa época de educação remota, e que, principalmente, mais do que isso, né, esse espaço ele é marcado por uma desigualdade social. Foi realmente assim, uma fala muito importante, que eu acho que acabou desencadeando também outros pensários, né, e quem sabe novos questionamentos para futuros meetups. A professora Rosângela fez uma fala muito interessante. Ela começa dizendo que não temos como ser como fomos ontem. Né? Então, e dali, então, ela continua, né, dizendo que é preciso inovar sem comprometer a qualidade, trazendo experiências universitárias, mas não apenas substituindo o quadro negro pela tela do computador. É bem isso mesmo, né? E frisando sempre, do início ao fim, que a gente não pode negligenciar a qualidade. Então, acho que isso é fundamental, né, professora Rosângela? A gente, se todo educador pensasse dessa forma, com toda certeza, a gente teria cidadãos mais completos hoje. Professor Valdemir, né, com o seu show filosófico, né, assim, para mim, que venho da psicologia, professora, eu fico realmente arrepiada, né, sempre, isso é um viés da formação, mas, enfim, né, e ele começa, então, distinguindo o que é ruptura de disruptura. E realmente a gente observa, né, que tem uma distinção muito clara. Uma xícara que racha, houve uma ruptura. Mas não a disruptura, né? A disruptura é que provavelmente ela não vai ter mais a sua função, ela perdeu a sua função. Então, a disruptura diz respeito a essa explosão mesmo, né? Essa desconstrução, vamos chamar assim, né? Usando aí uma expressão um pouquinho diferenciada. E ele coloca, então, que a disruptura envolve 3 situações de ocorrência, né? Nas guerras, evidentemente, as grandes revoluções, e aqui quando a gente fala revolução, a gente está falando, né, de revoluções comportamentais, revoluções econômicas, revoluções naturais, enfim, né, ecológicas, e as pandemias, evidentemente. A gente está vivenciando agora uma grande disruptura com essa questão da educação por meios remotos, né? Então, ele traz uma questão que também, quem sabe, é coisa para futuro, né? Ou quem sabe, tema para futuras pesquisas. Porque valorizar a busca pelo ensino elitista, como ele é feito há tantos e tantos anos, né? Então, é preciso questionar a educação básica, a educação superior, e formar cidadãos coerentes e não profissionais portadores de títulos, né? Finalmente, a gente vai, então, mais finalizando, né, para o nosso debate, trazendo a fala, então, da professora Vera, que traz, né, o questionamento por uma busca de uma solução, de uma educação eficiente, eficaz e efetiva.
ou seja, né, tem que trazer resultado, né, professora Vera? Nada mais será como antes, né, repetindo aqui as palavras dela, o modelo de ensino já não era eficaz e agora, então, depois dessa pandemia, a revolução tem que ocorrer e essa revolução tem que passar pela mudança na prática, né, na prática da atuação mesmo desse professor. Eu não posso dar o que eu não tenho, o que eu não conheço, então tenho que me reinventar. Esse é um questionamento muito legal também. E, finalmente, então, fechando as nossas exposições, a professora Ana Amélia traz a maior preocupação deve ser com o ensino fundamental na pré-escola. Ela coloca, então, ela resgata as bases mesmo, né, educacionais, manifestando um pensar sobre as crianças que não possuem tecnologia, né? Como é que elas estão enfrentando essa educação em situação de pandemia por meios remotos, né? Na verdade, evidentemente, a gente talvez esteja construindo, né, professora Ana Amélia, fazendo um gancho na sua fala, um abismo maior ainda. Porque uma coisa é uma criança que tem lá notebook, celular, né, e ela acessa 1000 aplicativos, um acesso à internet fabuloso. E outra é aquela que recebe a apostilinha por meio físico, entregue lá na secretaria do colégio, né, com toda aquela dificuldadezinha que a gente sabe que ela tem, sem a orientação da professora e, consequentemente, o pai e a mãe, que já tiveram uma educação sofrível, não vão conseguir entender, interpretar e ajudar e dar o apoio que ela precisaria, né, para usar essa tecnologia precária que é a apostila, por exemplo, né? Então, realmente é um questionamento excepcional esse, e, inclusive, né, professora Vera, que é lá da pedagogia, quem sabe a gente tem aí futuros temas de pesquisa, né, ou trabalhos de extensão excepcionais. Então, gente, né, em resumo, eu acho que a fala de um e de outro acabou, de certa forma, se complementando. Mas todos nós, uma unanimidade em todos os 5 palestrantes de hoje, né, expositora, é que não dá mais para ser como era antes. Com toda certeza, se há algum benefício, né, vamos chamar assim, dessa pandemia, com toda certeza, é o repensar, né, é a mudança, é a disrupção que a gente precisa fazer, nesse pensamento disruptivo mesmo, né. Agora, eu acho que a gente poderia abrir para os questionamentos, não é isso, Gustavo? Exatamente, professora. Rapidamente a gente pode abrir para uma sessão de perguntas. A gente ainda tem uns 2 minutinhos, mas se estender a gente pode colocar uns 4 ali, não tem problema. 5,5, tá? 5,5. Se as próprias pessoas da mesa quiserem fazer alguma pergunta, que ficaram com alguma dúvida, alguma coisa para discutir, podem fazer também, tá bom? Muito obrigado. Vai dar uns prazos para pagar, fazer as primeiras parcelas mais baratas, porque vai pagar um pouco, enfim, a gente vai montando as estratégias universitárias para cá. Eu e o Alessandro. Eu não estou ouvindo direito. Se alguém puder me ajudar a interpretar, ou usar o chat, quem sabe? Isso, é melhor utilizar o chat. Quem tiver uma pergunta, pessoal, por favor, coloca ali no chat que a gente vai poder responder, tá bom? Sim, vai ter história, mas vai ser bom. Então, quem está trabalhando no interior, está trabalhando porque você vai trocar a entrada com a frente, Gustavo, acho melhor realmente apelar para o chat ou passar para uma próxima pergunta, né? Que, lamentavelmente, não tem muito tempo, não está dando para ouvir a fala. Sim, professora. Bom, já estouramos o nosso tempo aqui, já são 6h30. Agradeço, né, todos os participantes da mesa redonda, todos os professores
que se disponibilizaram para aqui com a gente nessa tarde barra noite. Obrigado, professora Janine. Gustavo, tem uma pergunta. Opa, chegou uma pergunta? Sim. Bom, eu vou ler para vocês então. O Luiz Gustavo perguntou: gostaria de perguntar ao professor qual a visão dele sobre as crianças crianças PAE agora na pandemia. Eu acho que está escrito, é PAE. Eu acho que é da PAE, né? Não sei. Eu acho que é a PAI, né? É a PAE, né? As crianças especiais, né? As crianças... eu acho que é a PAE. Uhum. Isso. Público-alvo de educação especial, certo? Alguém gostaria de responder, por favor? Fique à vontade. Bom, se eu puder usar esse espaço para falar, eu esteja bem a minha área, eu sou mestre em educação especial e trabalho com isso há muito tempo, e eu trabalho com a PAES, né, com uma escola especializada, sou um pesquisador, mas eu me fiquei perguntando esses dias todos como que, se para os pais de crianças com todas as suas capacidades cognitivas preservadas direitinho, já é difícil para o pai, para a mãe, ensinar a criança na época da pandemia. Agora pensa, eu só estou perguntando, né? Pensa a dificuldade e o cuidado que o sistema público deveria ter pensado já há bastante tempo sobre as crianças especiais, porque mais do que nunca é uma pessoa que precisa de conhecimento técnico, onde não se pode errar mesmo com a criança especial. Então, se me perguntarem o que mais me preocupou durante essa época de pandemia, foram aquelas crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down, do espectro autista, como estão essas crianças, e se o próprio sistema já é difícil de prover a eles uma educação como deve, imagine nessa situação. Por isso que o termo disruptura para tudo isso que nós estamos passando foi o termo perfeito, porque está tudo em pedaços e nós precisamos pensar como vamos reorganizar isso, principalmente começando dos grupos mais frágeis do sistema da educação, que são as crianças especiais e também o ensino básico. Obrigado. Eu sei que o tempo está estourado, mas concordo com o professor e volto a dizer, o que vamos fazer a partir dos indicadores, a partir das observações que a gente vai ter com esse retorno, né? O que nós vamos fazer? Que instrumentos, que forma, para que a gente vai usar? Como que a gente vai usar? Todas essas informações que a gente vai ter a hora que a gente voltar para uma sala de aula, seja de ensino superior, seja de anos iniciais, finais, médio, EJA, porque as informações vão estar borbulhando. Então, eu penso que o ensino, a pesquisa e extensão, Janine, como você desafiou os pedagogos aí, e aí para as diretoras de faculdade e administradores e todos que pensem o ensino, vamos começar a pensar o que a gente pode promover para socializar, para que a gente possa ter um ponto de partida para essa fragilidade, para esse gap que ficou nesse período. Você imagina só, professora, Vera, nós, no dia 17 de março, nós estávamos no presencial, e nós somos 100% presencial, né? Não temos nada em AD, né? E no dia 18, nós tínhamos que estar... Totalmente. Olha só como nós estamos hoje, há 80 dias praticamente, né? Depois que aconteceu tudo isso aí. Né? Estamos não devendo uma aula sequer, né? Nossos professores estão de parabéns, vestiram a camisa, foram à luta, buscaram, estão a todo momento se utilizando das metodologias ativas, da questão remota, o que vem pela frente, eles estão pegando tudo, estão vindo, estão, olha, se capacitando,
e inovando mesmo. E agora, realmente, a ficha caiu. Ou seja, nós temos que voltar. E os alunos tomaram o gosto pelo remoto. Assim como os nossos docentes também, né? E é isso, pessoal. Ao nosso tempo, né? Eu agradeço aí a participação, o convite, professor Gilson. Esse projeto é um projeto que nós temos muito carinho, tá? E eu acho que isso está fazendo sucesso. Nós temos, não é o sucesso, e sim o aprendizado que está levando para os nossos alunos, né? Isso que é o importante, né? Então, bacana. Vamos em frente, parabéns. Professores convidados, muito legal, foi um prazer em conhecê-los. Professora Vera, foi uma surpresa encontrá-la aqui, nós estávamos há pouco no outro, né? E vamos em frente, sim, vamos trabalhar essa parte aí que você falou, com certeza. Nós já estamos aí com uma comissão, professora Vera, formando uma comissão, amanhã a gente vai se reunir para poder tratar sobre o que a gente vai fazer quando do presencial e aproveitar tudo que a gente já fez até agora, né? E vamos chamar os professores semana que vem, todos os professores, para discutir isso, para socializar e vamos dar a opinião de cada um. Muito obrigado. E, da minha parte, professor Gilson, o organizador, o aluno. Obrigado a todos também. Agradecemos pelo Escritório de Inovação. Gustavo. Obrigada a vocês, né, pela oportunidade. Foi ótimo. Muito aprendizado. Obrigado. Muito mesmo. Professor Janine também, aí, Obrigada a todos, né? Imagina, e principalmente assim, né, por me prestigiar com essa condição de mediadora, né, que realmente é uma honra, foi um prazer, e um prazer interagir, né, com profissionais do gabarito dos debatedores de hoje, né, professor Valdemir, a professora Ana Amélia, a professora Rosângela, professores Vera e a professora Vera e professor Renato. Então, assim, que honra estar aqui ao lado de vocês hoje nesse dia. Muito obrigada, tá? Obrigada, escritório de inovação, vocês são um show. Moram no meu coração, tá? Tchau, muito obrigada a todos que participaram, gente. Obrigado também. Então, pessoal, só para finalizar, só lembrando, o Escritório de Inovação, ele é uma iniciativa do SJ, né? A gente está criando projetos inovadores de startups, e no meio dessa pandemia a gente deu um jeito de fazer esses meetups para trazer informação para todo mundo, a gente poder estar conversando, se reciclando, né? No meio disso tudo. É até bom, a gente faz aqui uma mesa redonda, todo mundo pode falar, todo mundo pode perguntar. Então, assim, muito obrigado pela participação de todos vocês. Lembrando que, a partir de hoje, os nossos meetups ficam a cada 15 dias, ok? Então, o próximo meetup é no dia 16, no mesmo horário, 5h40, tá bom? O tema do próximo meetup é coach, saúde e inovação, tá bom? Novamente, uma mesa redonda. Convido a todos para participar. Muito obrigado. Uma boa semana para todo mundo e até a próxima. Tchau. Obrigada, tchau.